construção civil é responsável por essa construção de uma sociedade mais sustentável? Me ajudem aí. Alguém tem aí assim, uma ideia assim, do que modo que a gente pode ter essa construção? Né? A gente parte de um pressuposto que essa construção de uma sociedade mais sustentável ela comece, talvez, na educação ambiental, na educação socioambiental, né? Que vai passar pela educação da comunidade, da relação da comunidade entre ela, e que vai chegar aí, mais futuramente, nas construções sustentáveis, né? Eu gostaria até de pedir depois para que a Ari possa falar um pouquinho mais sobre a sua qualificação, um pouquinho mais do trabalho que você faz também com steel frame, né, com containers, com projetos ecoeficientes. Então, de que modo a construção de uma sociedade mais sustentável pode começar? A gente falou um pouquinho, né, cuidarmos juntos do que é nosso. A proposta aqui nossa da Floresta é justamente essa, né? Será que nós, enquanto vizinhos, podemos cuidar disso que é nosso? Por que a gente já não faz isso? Por que lá no Granja Olga, por exemplo, a gente tem as áreas verdes muito bem cuidadas pelos moradores condôminos lá? Mas por que aqui fora a gente não consegue fazer o mesmo? Por favor, Nobel. Eu moro no Granja Olga, esse bem cuidado é entre aspas, tá? Porque, por exemplo, falta um pouco de educação ambiental. Às vezes as pessoas até querendo ajudar, elas na verdade estão atrapalhando. A gente tem no Olga 2, tem uma área de cerrado no fundo, e aí os moradores começaram a plantar figueira e mangueira no entorno, né? O que vai acontecer no futuro? Figueira e mangueira são árvores que crescem, ficam mais altas do que as espécies do cerrado, vão começar a abafar o cerrado e a gente vai perder uma área de espécies nativas, né? Então só quis fazer essa intervenção porque às vezes a gente acha que está fazendo um negócio legal, mas por isso que é importante a educação ambiental. Tá bem. Obrigado, Nobel. Obrigado, Nobel. E realmente nós temos e sofremos de certo modo da mesma questão da educação ambiental, graças a alguns estudantes também de engenharia florestal que têm fortalecido nesse olhar da espécie correta, a fazer o plantio, a fazer o manejo, para evitar esse tipo de situação. Mas vale que, para além disso, né, essas áreas verdes, ainda que bastante restauradas e principalmente com acesso aos vizinhos, né, com acesso aos moradores, dos moradores a esses espaços. O que não acontece, talvez, do lado de fora dos loteamentos, dos condomínios. Né? Essa área mesmo, apesar de muito bonita, a prefeitura nunca fez o acesso dela para a vizinhança. E a gente chega no momento de fazer esse acesso e permitir esse acesso para a vizinhança, visto que o impacto que está ocorrendo nela é muito maior e pode, né, perder a característica do local por causa dos impactos estruturais que têm ocorrido pontualmente aqui no local. Encontrarmos nossa comum unidade, né? E aqui eu coloquei entre parênteses associações e partidos. Ultimamente a gente está tendo um desgaste com relação a alguns vereadores que têm tentado olhar para os conselhos como se o conselho fosse algo que impedisse a governabilidade da atual gestão, quando na verdade o conselho ele atua para colaborar, para ajudar a gestão a se tornar cada vez melhor, né? Se tornar na excelência dela, porque a gente está no contato com a vizinhança, a gente está no contato no dia a dia com as pessoas do munícipe. Então é importante para a gestão pública olhar para isso com a devida responsabilidade, né? Com o devido valor, porque é extremamente importante, porque enquanto de certo modo os partidos eles estão partindo pensamentos, partindo para uma dualidade, às vezes, né, de olhares, de perspectivas, as associações como a nossa, aqui da Floresta Cultural, a gente tem por princípio e por propósito associar olhares, associar perspectivas por um propósito em comum. Então, nós temos vizinhos aqui que são da direita, nós temos vizinhos aqui que são da esquerda, e ambos eles são associados à floresta, porque ambos, apesar da diversidade dos olhares políticos e olhar de como que é melhor lidar com outras questões, ambos, quando olham para um patrimônio público como esse,
eles querem ver preservado, eles querem que isso se torne melhor, né, mais cuidado. Então, nós temos algo que é muito importante, que é onde as pessoas deixam de lado rivalidades e dualidades para encontrar essa união, essa unidade. Então, é muito importante para essa construção de uma sociedade mais sustentável que ela consiga lidar com essas diferenças de uma maneira positiva. Então, o senso de pertencimento, né? Será que isso aqui é meu? Será que isso é seu? Será que é dele? Ou será que é nosso? Então, cair nesse espaço do senso de pertencimento é algo muito importante para essa construção. E, como a gente já colocou, né, a educação socioambiental. A gente tem esse sonho aqui de promover a escola e a Universidade da Floresta, né? Um espaço onde é uma escola sem paredes, né? É uma escola que, por si, ela pode ensinar a vizinhança a como superar os seus desafios, a superar as suas diferenças, justamente para poder cuidar de algo em conjunto, em comunhão. E aí, de que modo a sua construção, a sua construtora, pode ajudar a construir uma sociedade mais sustentável? Alguém poderia conversar um pouquinho sobre isso, Ari? Você tem ideias aí, você tem trabalhos a respeito disso, né? Como que é você, nesse seu olhar dos projetos ecoeficientes, essa maneira? Como que você vê que os projetos ecoeficientes podem ajudar numa sociedade mais sustentável? Você quer nos dar uma letra? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui e receber esse convite. Sou a arquiteta Ariane, trabalho com projetos ecoeficientes, né, com ênfase principalmente em levar a edificação em, vamos dizer assim, que ela se ambientalize junto com o meio ambiente. Então, não simplesmente chegar, fazer uma terraplanagem, deixar tudo retinho e deixar tudo, né, no padrão que a gente geralmente vê de construções. Então, existem muitas técnicas que a gente pode estar utilizando para, principalmente, fazer um ciclo dentro da residência, ou seja, fazer a captação de água e tratamento de água dentro da residência, fazer a captação de energia solar, né, técnicas de energias renováveis dentro da residência. Tudo isso ele dá uma autonomia para a residência, que ele tira um pouco a necessidade de você precisar, por exemplo, preciso da assistência de abastecimento de água, de energia. Então, você acaba dando uma autonomia para a edificação, que acaba ajudando, né, junto com no seu ambiente que está inserido, fazer algo que tem um fluxo próprio. Então, eu acho que acredito que essas construções, né, eu também trabalho com construções alternativas, como container, steel frame, que fazem uma alternativa à construção de alvenaria convencional, que a gente é o que mais conhece, que é mais difundido aqui no país. Então, a gente sempre está se renovando, se reciclando em alternativas construtivas para que possa trazer, né, todas essas técnicas para uma edificação. Então, a edificação ela tem que ser ecoeficiente. Então, a gente não consegue falar que uma construção é sustentável, porque ela demanda ainda muito de subsídios, de materiais que não vão, né, não tem o seu ciclo de sustentabilidade. A gente brinca que a sustentabilidade só existe na natureza, porque ela faz o ciclo perfeito, né? Então, a parte da edificação, a gente diminui o impacto da edificação, né, para que ela se comunique melhor com o meio. Obrigado. Muito obrigado, Ari. E aí que tá. Não sei pro Marco Massari como que é esse olhar também do urbanismo, da sustentabilidade, né? A Ari acabou de comentar sobre o sustentável, é algo que está ali, né, na natureza. Talvez o tornar mais sustentável, talvez não seja o integral, né? Não seja o 100% sustentável como só a natureza consiga. Mas quais são as maneiras que a gente tem no planejamento urbano, né? Qual que é o olhar do planejamento urbano para essas questões que envolvem esse olhar de impacto socioambiental e de sustentabilidade? Você teria uma fala para fazer com a gente aqui, Marco, por favor? Deixa eu pegar aqui no meu papelzinho. Me desculpa, Marco. Fui que fui e não fui.
Olá a todos e todas. Bem, acho que tem várias questões que a gente pode aqui tratar a respeito disso. Vou tentar ser bem breve, porque acredito que a apresentação ela vai acabar tocando em outros assuntos que depois vai voltar para a gente comentar, certo? Então não vou me estender tanto aqui, mas eu acho que são acho que é um ponto essencial que a gente tem que ter uma visão, de certa forma, um pouco crítica, que nós vivenciamos tempos atuais, já que você tocou na questão política, né, em que nos é levado a acreditarmos que boa parte daquilo que a gente tem de problema e também de solução depende de nós mesmos, né? Nós vivemos tempos em que a individualização das coisas, elas estão sendo levadas às últimas consequências. Então, se você é bem sucedido, mal sucedido, se você tem algum problema ou não, a gente é sempre levado a crer que é um problema só nosso e que só nós, através do nosso próprio esforço, nós vamos solucionar as coisas. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Grande parte, ou se não uma parte quase que total do que a gente vivencia de problemas, não depende só de nós a solução, né? É por isso que nós vivemos em sociedade. E daí que vem o seu questionamento, e eu acho que a minha resposta vem nesse sentido. Buscar soluções como o que a colega falou, como que você tem falado, sobre formas de construção que causem menos impacto, que tentem ser menos nocivas ao meio ambiente, ou usa-se essa expressão sustentável, né, que eu não gosto dela justamente porque ela não é impossível, como a colega mesmo falou, é inexequível. Obrigado. Não que seja ruim, claro, é sempre louvável que atitudes individuais venham a buscar causar uma diminuição desse impacto. Agora, essas atitudes individuais, elas vão atacar no varejo e não no atacado. E daí que dependeria do que você me perguntou, do planejamento urbano, para que nós pudéssemos fazer uma previsão e uma forma de intervir no ambiente, seja ele construído, seja o que vai vir a ser construído, para que não aconteça isso, mas de forma ampla, né? Então, o que eu tenho visto atualmente e que merece críticas é justamente isso, de boa parte do que tem sido dado de atenção a essas questões vem a questões pontuais. Quando que, para a gente resolver esses problemas, que são problemas sistêmicos, não tem como eu resolver eles de maneira individualizada. É muito bacana ter uma casa que tenha tudo isso, mas essa casa, ela não vai isolado, exatamente, ela não vai fazer isso. Então daí é onde que entra o planejamento urbano nessa questão. Ele deveria, né, entrar em pautar toda uma série de legislações e uma série de intervenções no ambiente para que nós conseguíssemos ter isso de forma comum e não de forma isolada, de forma que englobasse o município ou parte do município e não a casa do cidadão em isolado. E aí que a gente entra num grande conflito, porque nós temos muitos interesses dentro da sociedade, dentro das cidades, entrando em choque, né? E quais são esses interesses? São desde ganhos rápidos do mercado de construção civil versus o ganho de longo prazo, por exemplo, né? Quando a gente fala na possibilidade de termos uma construção civil, como você vem tentando pautar aqui a nossa dinâmica, que passe a entender a cidade muito mais a partir do seu valor de uso do que do seu valor de troca, né? Ou seja, daquilo que é voltado para a sociedade e não para o ganho do capital, isso entra em conflito, porque a grande maioria daqueles que
participam do mercado da construção, principalmente quando a gente fala de loteadoras ou de grandes construtoras, elas tendem a visualizar o ganho num curto prazo. E daí que a gente vê a construção civil como predatória. Porque seria possível uma construção civil que causasse menos impacto? Impacto nenhum não, mas menos impacto sim. Agora, isso faria com que os ganhos do mercado de construção civil fossem ganhos de mais a longo prazo. Porque eles ganhariam menos em cada incorporação, ou em cada loteamento, ou em cada empreendimento, podemos assim dizer. Então é esse grande conflito que a gente até agora não tem, nossa sociedade brasileira não tem conseguido ainda equilibrar. Tá? Porque o que a gente observa, grosso modo, quando a gente vai discutir, assim, tudo que a gente está falando aqui pode ser resumido, desde que foi estabelecido o Estatuto da Cidade, a você ter uma legislação, que é o plano diretor das cidades, dizendo o que pode e o que não pode, como é que a cidade vai ser desenvolvida ou não. Né? O que a gente observa, a grosso modo, e isso até antes dessa legislação, porque planos diretores existiam antes do Estatuto da Cidade, mas há toda uma discussão com a sociedade, o que a sociedade quer, há uma discussão com os técnicos do que pode, isso se torna um documento, né? É feito audiências públicas e tal. Daí quando esse documento sai, por exemplo, de do executivo, né? Sai da prefeitura, e ele vai para uma Câmara de Vereadores para ser votado, é ali que a gente observa como é que o jogo acontece, porque ali, a grosso modo, ele é completamente dilacerado, aquele plano diretor, ele vira outra coisa e ele é aprovado de outro jeito. Não que ele chegasse também maravilhoso, né? Mas chega a acontecer coisas absurdas, como a gente tem aqui em Sorocaba, talvez o professor Nobel possa até falar isso com mais propriedade, mas você tem um plano ambiental que diz uma coisa e você tem o plano diretor que diz o contrário do que o ambiental diz para aquela mesma área. Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma determinada região que você vê lá no plano ambiental que o desenho do mapa demonstra que aquela é uma área de fragilidade ambiental. Tá? Essa é a expressão. Aí você vai no plano diretor, está escrito que ali é uma área que deve se buscar a alta densidade. Ou seja, uma grande ocupação. Como é possível isso? Fica esquizofrênico, certo? Essa esquizofrenia é um exemplo do que acontece dentro dessas discussões que eu estava tentando elucidar aqui sobre por que a gente não tem conseguido, de certa forma, caminhar. Né? Claro, tem outros problemas. Né? Quem já pegou para ler um plano diretor de uma cidade e conseguiu interpretá-lo? Se nós, da nossa área, né, como professor, explicando para os alunos já formados ou em vias de se formar têm uma dificuldade de ler aquilo, sendo que eles estudam para isso. Né? Imagine a população, que é quem deveria estar dialogando a respeito daquilo. Aquilo se torna um documento quase que impossível de interpretação para o público leigo. E é de propósito isso. Né? Para que seja mais difícil as pessoas compreenderem como é que aquilo vai ser determinado o futuro daquela cidade. Né? Então, assim, nesse primeiro momento, acredito que seja esse o grande problema. Né? Tudo que tem se debatido em relação à preservação, ela recai na questão individualizada. E ela não cai numa questão da gente pensar de forma global, de forma ampla, de forma regional, né? E isso também acontece, às vezes, de forma a ter uma cidade dizendo uma coisa e no limite da outra cidade, aquela cidade dizendo outra por uma mesma área. Né? Então você tem cidades onde no limite da cidade estabeleceu-se que aquela é uma área de preservação e a cidade vizinha estabeleceu que ali é uma área de uma ocupação que causa... Então, enquanto essas coisas não forem muito bem solucionadas, e isso só vai ser solucionado através da política, né? Porque isso é política, né? É justamente essa vida em sociedade sendo debatida, como é que vai ser o futuro dessa sociedade. E a gente tem nesse momento o Brasil, a política sendo colocada como algo de ruim, como algo que é só feito por pessoas que não prestam,
né, feita só por bandidos, ladrões, enfim, cai aquele lugar comum, né, de que política é algo que é sujo. E daí as pessoas não participam disso, né? Porque não querem ser tratadas como uma pessoa que participa de sujeira. Só que daí, quem que acaba participando, né? Acaba participando aquelas pessoas que sobraram, vamos assim dizer, né? Então, acho que o rumo de tudo isso envolve essa participação política da sociedade e envolve a gente parar de levar esse tipo de discussão à frente só pela questão individual. A questão individual ela é também interessante, ela deve ser respeitada, mas nós não vamos chegar a lugar nenhum fazendo cada um uma coisa. Porque mesmo com as boas intenções, elas podem se chocar. Deu para entender? Obrigado, viu, Marco? Foi mudado, eu acho que tentou É. só acrescentar a realidade foi alterada. A gente sempre fala, a gente está tendo exemplos do micro para o macro e não do macro para o micro. Então, o exemplo tem que vir de cima. Então, a gente sempre assim, se as iniciativas socioambientais, tudo, a gente tem que ter uma diretriz, a gente tem que ter um encaminhamento. Então, por mais, né, que a maioria das pessoas, infelizmente, estão tendo cunhos individuais, né, é um grão de areia que está tentando fazer diferença no oceano. Então, não funciona dessa forma. Então, né, eu tentei explicar alguma coisa da forma como eu trabalho, mas, porém, toda a sociedade, toda a governança tem que fazer parte do desenvolvimento de tudo isso, né? É isso mesmo, obrigado, Ari. E só observando a fala do Marco também, quando ele fala da questão do político, a gente percebe a mesma coisa no olhar da associação, sabe? Muitos vizinhos falam assim, não faça isso é perda de tempo, isso, você vai jogar tempo fora, vai jogar dinheiro fora, isso não vai levar a nada e tudo mais. Muitas vezes é dito isso justamente, né, a gente acaba perdendo as nossas oportunidades de se desenvolver por cair nas questões culturais, né? E na questão da educação socioambiental, talvez isso também faça parte desse desenvolvimento. Por favor, Marcelo. Bom, pessoal, eu queria propor, como a gente está com o tempo de alguns parceiros que estão aqui com a gente hoje um pouco mais corridos, fazer também uma provocação sobre a questão da arquitetura, aproveitar que o Fabrício está aqui do CAL, o professor Gustavo está aqui também, sobre o uso dos materiais dentro da construção civil sustentável, qual que é a opinião deles sobre isso e o equilíbrio, né, entre, como o Helder colocou no começo, sobre o uso do cimento, o uso de outros materiais sustentáveis dentro da construção, aproveitar esse tempo que eles estão aqui e a gente tentar também fazer um exercício entre nós de falas que sejam mais sucintas para a gente começar a compartilhar informações de maneira mais rápida entre nós e não ficar muito tempo numa fala com um ou outro para a coisa acontecer de uma maneira bacana. Professor Gustavo, você pode comentar alguma coisa com a gente sobre essa questão dos materiais, por favor? Pedir licença para tirar a máscara, senão não vai dar. Bom, eu vou iniciar pedindo desculpas. Nós engenheiros temos uma visão mais cartesiana e pragmática às vezes. E eu me coloco nisso, apesar de 2 pós-graduações na área de arquitetura que eu tenho. Mas eu me lembro muito bem, Marcelo, quando nós fizemos aquela reunião lá no Senai, e a gente perguntava qual é o mote. E ainda eu me lembro que tu dizias, né? Olha, o nosso público é o pessoal da construção civil e nós temos que falar para eles. Não que o que esteja sendo dito aqui não esteja sendo falado. Obviamente que está. Mas eu vou pedir desculpas no sentido de não contribuir tanto nessa questão, porque a minha área é bem mais técnica, né? Então eu vou puxar uma questão que nós já tínhamos conversado no início, sobre a questão de escala, né? Qual é o elemento ou material mais consumido pelo homem? Em primeiríssimo lugar. É a água. É a água. E o segundo? Garanto que muitos aqui sabem. Concreto, material de construção, na qual o cimento é o principal componente em termos de emissão de dióxido de carbono equivalente. Tu bem colocaste, em torno de 5%, na realidade já está em 8%.
Muito bem. O problema é quando a gente pensa em soluções sustentáveis, nós temos que pensar na escala do segundo material mais consumido pelo homem à frente de comida, de aço, de madeira, de qualquer outra coisa. Então, o impacto ele tem que ser muito grande. Eu, particularmente, sou um apaixonado, só para vocês saberem, a minha especialização, meu mestrado é em patrimônio histórico. Então, eu entendo muito bem a visão dos arquitetos. Meu doutorado já é um pouco diferente em materiais de construção. Mas nós temos uma questão de escala aqui. Quer dizer, construções Adobe, eu sou apaixonado, adoro. Bambu, mais ainda. Mas até que ponto nós resolvemos o problema com esses materiais? Infelizmente, nós não resolvemos. O Helder falou a questão da utilização de cinzas vulcânicas. Só para a gente ter uma ideia, vou dar um dado bem rapidinho aqui. 25% do cimento utilizado no mundo é oriundo de cinzas volantes de termoelétricas de carvão, principalmente da China, né, da Polônia e outros lugares. Isso não dá nem para saída. Se nós quisermos diminuir a quantidade de clinker no cimento, ou seja, a quantidade de cimento no próprio cimento. Então nós temos que achar soluções, outras soluções de escala. Essa que eu acho que é a grande questão hoje em termos de materiais de construção. Eu vou falar uma polêmica aqui, que eu já sei que vai ser, mas eu vou defender ela, eu vou ter que sair daqui a pouco, então eu vou soltar a bomba e vou embora. Se falou em material de construção sustentável. Se falou em steel frame. Por que a gente não fala mais de madeira? Madeira talvez seja o material de construção mais sustentável que eu conheço. Adoro wood frame. Madeira de reflorestamento, obviamente. Não estou falando de usar madeira de uma floresta maravilhosa como essa. Mas há uma questão cultural. Infelizmente. Então, eu diria o seguinte, só para não me estender muito, a questão de escala, em primeiro lugar. Ou seja, as soluções, do ponto de vista ambiental, foi dito agora há pouco, elas não podem ser pontuais, devido ao tamanho. Né? Vamos pegar aí a utilização maciça que nós temos de materiais de construção. Então, eu acho muito importante a gente ver, por um lado, essa questão, e o outro lado, quando se fala de sustentabilidade, vamos falar de materiais tradicionais. E a madeira, para mim, é um material que seria extremamente utilizado, madeira de reflorestamento. São Paulo é um estado que tem várias áreas, né, de madeira, de florestas de reflorestamento, ou para final para papel e celulose, ou para indústria moveleira, não importa, mas nós podemos utilizar para a construção civil, e aí sim em grande escala. Aí sim em grande escala. Eu não estou dizendo que os outros materiais, a gente decanta tanto a questão da energia solar fotovoltaica. Eu tenho certeza que a Ingrid sabe esse valor, o quanto de energia se gasta para fazer um painel fotovoltaico. Isto, para mim, não é sustentável. Não estou dizendo que não deve se usar a energia solar fotovoltaica. Pelo amor de Deus, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes a gente tem uma visão a respeito da questão, mas muitas vezes a gente não olha o que está por detrás, certo? O cimento, quando ele é feito, vai a 1450? Vai a 1450. E o gesso, por exemplo, ou o hidróxido de cálcio, nós vamos a 900 e pouco. É melhor? Eu diria que é menos ruim. Mas nós, infelizmente, hoje vamos ter que buscar soluções na área da construção civil que sejam menos ruins. O melhor, infelizmente, nós não vamos conseguir pela questão da escala. Somos quase 8 bilhões de almas neste planeta. E todo mundo aqui não quer abrir mão do seu conforto. Ou alguém quer chegar em casa e não poder carregar o seu celular, não ter o seu ar-condicionado para utilizar, a sua internet, enfim, assim sucessivamente. A gente fica indignado quando não tem. Só que para isso tem que ter infraestrutura. Tem que construir barragens imensas, muitas vezes, que vão represar rios, infelizmente. Vamos usar energia eólica? Vamos usar energia eólica. Só que tem uma coisa. O problema é quando para de ventar. O sistema ele tem que funcionar 24 horas por dia. E ainda, infelizmente, não inventaram baterias ainda suficientes para a gente conseguir, né, resolver o problema. Então, a minha contribuição aqui, que eu infelizmente vou ter que sair, é um olhar sobre a escala, ou seja, as medidas de sustentabilidade, que infelizmente às vezes são pontuais, mas que a gente vai ter que tomar. E por outro lado, né, desmistificar um pouco algumas técnicas, eu dei um exemplo, materiais, melhor dizendo, como a questão, por exemplo, da madeira. Marcel, muito obrigado, seria isso.
Muito obrigado, Gustavo. Essa questão também da madeira, pegando esse gancho antes de passar para é Fernando, né? Fabrício, desculpa, Fabrício. Mas mesmo quando a gente fala de energia e eficiência energética, né, da queima, a madeira acaba sendo muito mais sustentável, obviamente, né, do que o petróleo, por exemplo. Né? Apesar de ser madeira, apesar de estar queimando material lenhoso, esse material lenhoso retirou o gás carbônico já do que estava na nossa atmosfera e não fez essa tirada do subsolo, né, para levar isso para a nossa atmosfera. Então, quanto que seria mais ou menos danoso, né, vamos pelas falas ali, o uso da madeira para talvez, né, ter a energia do que o próprio petróleo ou, sei lá, o carvão. Né? Aí eu teria que fazer outros estudos para poder dizer com certeza. Fabrício, você tem como contribuir com a gente também? Obrigado, gente. Só para me apresentar, eu sou Fabrício, aqui estou representando o CAL São Paulo, na regional de Sorocaba. A gente deveria ter uma palestra de uma conselheira aqui do CAL, mas infelizmente ela não pôde participar. Eu gostaria primeiro de parabenizar pelo evento. Eu acho, até como representante aqui do CAL, acho que o mais importante para a gente é que a gente precisa discutir todos esses assuntos e com essa heterogeneidade que o evento tem proporcionado. Tanto o pessoal da construção civil do mercado, quanto também de planejadores urbanos, de outras formas de construir. É evidente que eu acho que o nosso futuro das cidades e das construções tem que passar por esse debate, né? A gente precisa conversar sobre isso. Eu, na verdade, só queria contar um relato pessoal. Na verdade, eu morava aqui no bairro, e a minha vista era exatamente o loteamento ali, né? Então era uma belíssima vista que eu infelizmente perdi, e eu pude acompanhar da janela de casa, né, a devastação ali da vegetação, e eu realmente não sabia dessa história, assim. Eu sabia que existia aqui a Floresta Cultural, mas eu não sabia da história de vocês. Então eu fico muito feliz de saber do engajamento, de todo o trabalho que vocês têm feito, e eu lembro de um impacto muito grande que teve, que foi logo depois que a terraplenagem aconteceu. Houve uma grande chuva e o impacto foi lá embaixo, que foi a maior... Exatamente. Foi a maior enchente, encheu as casas de lama lá embaixo. Exatamente. Então, com toda razão, assim, são impactos que envolvem mais, né, de poucas pessoas, envolve muitas pessoas aqui, tem um reflexo talvez longe dos nossos olhos, onde a gente interfere, vai impactar lá embaixo. Então, eu acho muito legal isso que vocês estão fazendo aqui, e eu fico muito feliz do CAL estar sempre aqui apoiando esse debate. É isso. Muito obrigado, Fabrício. Queria aproveitar para falar da presença da Mai, uma guardiã nossa aqui da floresta de muito tempo, que chegou aqui das escondidinhas. O Peter também, eu acho que eu já apresentei para alguns de vocês, é o nosso atual gestor da organização, né? Eu estou como suplente do Peter. E queria aproveitar também a nossa presença da nossa amiga, que eu não estou lembrando o nome, a Juliana. Eu lembro muito da Ju, não estava lembrando só do nome, Ju. E vamos continuar nessa conversa da questão dos impactos. Muito legal, Fabrício, saber disso. Para a gente também, os impactos que ocorreram, inclusive no Jardim Piratininga, né, que veio muita lama, eles fizeram uns taludes de terra muito grandes, e as chuvas trouxeram toda essa lama, que foi o que fez o assoreamento aqui dentro da floresta e que chegou a derrubar cômodos de uma casa aqui no Piratininga. E aí são os impactos socioambientais que a gente está falando. Agora, né, o que são os impactos socioambientais de tudo isso que a gente falou, tanto do material quanto do sistema que é utilizado para construção, né, versus o que traz o investimento de impactos, né? Aí a gente tem um outro olhar a respeito da mesma palavra, um impacto que é um impacto negativo e um outro impacto que é um impacto positivo, né? E é isso que a sigla ESG, e a gente tem aprendido cada vez mais com essa parceria com a XP a respeito disso, e tem se tornado muito importante para a gente falar sobre, porque do outro lado da nossa floresta nós temos um empreendimento também de uma outra construtora muito conhecida, a MRV, e a MRV é uma das únicas empresas aqui do Brasil
que possuem ações ESG no top 100 do mundo. Então, é uma empresa comprometida com as questões ambientais, sociais e de governança, e que, no entanto, mesmo às vezes a matriz sendo comprometida, nem sempre um projeto aqui pontual possa estar 100% seguindo esses parâmetros. Então, a gente vai fazer uma provocação mais adiante aqui na apresentação, sugerindo mesmo uma parceria, né, a parceria público-privada entre organizações privadas, entre associações e a gestão pública, para que se transforme essa área da nossa cidade em algo que possa ser como trouxeram aqui o Marco, né, o próprio Gustavo, a respeito do... Né, não vai ser o retorno imediato, mas vai ser aquele retorno que vai vir ao longo do tempo. Mas é um retorno que talvez não é a palavra ideal, Ari, mas é o retorno que seja talvez sustentável. É o retorno que talvez não seja tanto agora, mas que em 20, em 30, em 40 anos vai ser o investimento de impacto que vai gerar valor mais para frente. Então, o quanto que é importante a gente discutir isso, porque talvez a gente esteja consumindo hoje, ou gerando riquezas hoje, daquilo que depois, daqui 20 anos, talvez os filhos ou, né, os próximos não vão ter. E isso é extremamente preocupante, e é por esse motivo que essas siglinhas aqui fazem muita diferença. Para quem não conhece, ações ESG, elas costumam ter entre 60% mais valorização do que ações que não possuem esse compromisso ambiental, social e de governança. É por isso que cada vez mais as empresas investem em ações desse tipo, e é por isso que é importante empresas e construtoras como a MRV manter o nível de qualidade de suas obras, de seus projetos, para que se possa manter o valor de suas ações como almejada, né, como planejado. Então, a gente falou, querendo ou não, aqui um pouquinho a respeito da construção civil versus as áreas verdes, né, a construção civil mais as áreas verdes, esse potencial que existe, né, não enxergar isso como algo somente contra, né, existem os conflitos, né, como colocado, mas também existem os exemplos, os bons exemplos, existem também como se fazer, como foi colocado, né, como que a construção civil se soma às áreas verdes e à ecologia e não se subtrai, né, ou não se coloca de maneira antológica. Antológica. A legislação, ela, né, é contra, talvez, esse capital, né, como eu acho que o Marco trouxe muito da visão de que nós temos uma legislação de um plano diretor que é favorável ali, né, ele não é versus, né, ele é uma legislação mais o mercado capital. Mas nós temos também uma legislação de um plano diretor ambiental que ainda não conversa com esse plano. Então, parece que nós temos uma legislação que ainda está ali meio que versus ao capital. E será que não é responsabilidade nossa, enquanto indivíduos, né, saindo de nossas associações profissionais ou de nosso olhar profissional, mas vindo para o nosso olhar munícipe, de cidadão, da cidadania, de promover o encontro inteligente entre essas áreas, né? Será que nós não conseguimos ajudar tanto a administração pública quanto as organizações privadas a encontrarem esse equilíbrio? Eu concordo que é necessária escala e que também que seja necessário olhar isso de uma maneira regional e não tão somente pontual, mas ao mesmo ponto que é importante que o pontual ocorra para que possa ser exemplo também de como chegar lá, né? De como que talvez possamos, né? Talvez não seja a resposta para tudo, mas é um indício de um primeiro passo a se dar. Então, é torcer para que a gente consiga ter mais exemplos, né, pequenos exemplos de como fazer isso acontecer. Por favor, Peter. Com vocês, Peter. Muito obrigado aí pela oportunidade. Fico muito feliz de ouvir todos vocês e poder estar compartilhando também um pouco dessa história maravilhosa que a gente vem vivendo. E eu queria só trazer uma curiosidade, que eu vou ter que sair, me retirar também, porque eu tenho uns compromissos agora, tenho aula para dar agora. E eu só queria trazer essa curiosidade mesmo, que eu presenciei aqui na floresta e também fora daqui, mas comecei aqui, né, presenciar aqui. Que antes de floresta eu nem tinha plantado uma árvore. Eu tinha o contato com a escola ali, alguma coisa ou outra, mas... E conheci muita gente que nunca plantou na vida também. Muita gente que chegou aqui me perguntar, mas planta com saquinho?
inclusive eu vi muita gente plantando com saquinho. E eu acho curioso, assim, que eu sempre tive dentro de mim uma visão bem integrativa mesmo, olhando esses dois lados da moeda e tentando juntar eles, tentando ver como que a gente faz algo bem funcional mesmo, que dê certo. Então eu acredito nesses dois lados, que os dois lados precisam dar as mãos para que seja feito algo de potencial, que dê certo mesmo, né? Que é atingir em larga escala e também é atingir no individual, na comunidade, no contato ali. A gente precisa investir muito nisso, nesse trabalho em equipe e nesse trabalho que a gente tem como floresta, por exemplo, né? De estar educando, de estar trazendo essa... Porque o óbvio eu tenho para mim, que o óbvio só é óbvio para quem é entendido do assunto. Quem não é entendido, não é óbvio. Então a gente precisa favorecer até o que parece ser muito óbvio, potencializar esses trabalhos. Porque muita gente, às vezes, está fazendo mal, está passando por cima das florestas, e não é na maldade, não é na má fé, é falta de consciência. Eu gostei muito que o Gustavo comentou sobre a questão da cultura, né? Que é algo que nos motiva muito, que nos... Então, se é cultura, a gente pode trabalhar em cima da cultura, a gente pode investir no conhecimento. Se é uma questão, né, de escala, né, que também está ligada totalmente à cultura, então eu acho que a gente tem esse potencial falando sobre, discutindo sobre exatamente o que a gente está fazendo aqui agora e potencializar esses encontros, favorecer esses encontros. Eu estava falando errado no microfone, falta de experiência. Mas é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, porque é algo que eu presenciei muito, assim, desde 4, 6 anos que já estou aqui na floresta. Eu vi novas florestas começando a ser criadas, por exemplo, locais que eu, na frente de casa mesmo, lá só estava sendo degradado. Desde que eu era pequeno, eu via árvores ali na frente de casa, que é uma área verde, Vila Barão. E aí lá só tinha, no antigo Tancão, divisa com Nova Esperança, lá tinha muito desmatamento e invasão. Tem, né? E depois que eu conheci floresta, depois que eu conheci o exemplo de plantar, o exemplo de cuidar de uma área que não é minha obrigação, que é de todo mundo. E aí eu mudei esse pensamento, né? De, não é meu, não vou cuidar. E eu fui lá e cuidei, plantei uma árvore. Hoje em dia, você vê um monte de árvore lá, que não fui eu que plantei uma, como exemplo. E esse exemplo foi desencadeando, foi gerando, o vizinho olhou, opa, se ele pode cuidar, eu também posso. E é muito do que a gente vive aqui, muito do que a gente acontece aqui. E agora eu tenho um sonho, um projeto, estou querendo ir para a África, estudar as ONGs de lá também, passar um tempo lá, trazer um pouco da experiência de lá e conheci esse projeto da Muralha Verde que está acontecendo lá. E para mim é muito rico tudo isso que está acontecendo, tudo isso que vem acontecendo, né, com a floresta. E é só isso, para ser bem sucinto, deixar uma fala aqui para vocês, algo bem do coração. Eu vou ter que seguir daqui uns 15 minutinhos, mas estou com vocês, estou aqui. E muito grato mesmo pela atenção, pela oportunidade, pela fala. É isso, Peterson Rey. Rô. E Rô escutei com o coração. Gratidão, Peter. Conheço poucas organizações aqui de Sorocaba que têm enviado aí missões para a África, para desenvolvimento em outras ONGs. Acho muito interessante essa oportunidade nossa de estar tendo essa ponte, de algum modo, fazendo essa ligação. A gente teve em 2019, na Fórum Mundial da Água em Brasília, 18, né? 2018, no Fórum Mundial da Água em Brasília, né? Como o Gustavo colocou, que é o nosso material mais utilizado inclusive na construção. E agora é uma oportunidade, porque o próximo Fórum Mundial vai acontecer, qual que é o país mesmo? Senegal, Dakar. Legal, interessantíssimo. Boa sorte para suas caminhadas, Peu. Então a gente falou um pouquinho também, né, do mercado imobiliário predatório, do mercado imobiliário sustentável, que eu já vou aqui fazer uma meia-culpa da palavra, né? Eu acho que talvez um mercado imobiliário menos predatório ou né, ali próximo de uma filosofia sustentável e, né, de que modo o mercado imobiliário ajuda na construção de uma sociedade mais sustentável. Então, a gente tem visto justamente um mercado imobiliário que talvez esteja sendo predatório, mas que também existem essas opções que não são predatórias, né, que são sustentáveis. Depois eu gostaria que o Marco pudesse falar um pouquinho sobre
talvez a valorização desses espaços dos vazios urbanos da cidade. Eu não sei se é uma temática que cabe, né, nessa questão, porque me parece que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre as operações urbanas, e que é algo que eu acho que tem a ver, né, dessa questão de ter um mercado imobiliário mais sustentável, usar aquilo que já foi, né, construído, aquilo que já foi alterado, e não fazer peso e carga em áreas que ainda estão preservadas. Né? Qual que é o paradoxo dessa cultura? A gente está falando de que modo a nossa cultura organizacional é sustentável, que era disso que a gente estava falando também, né? Maximizar esses lucros individuais, praticando até concorrência desleal, porque a gente tem um olhar, uma perspectiva de que se você faz uma obra em cima de uma APP, você não só está praticando uma questão ambiental que é grave, mas também, de certo modo, uma concorrência que também não é leal. Né? Porque as outras construtoras que estão seguindo o regramento, né, a legislação ambiental, ela vai ter uma diferença do lucro de uma para outra. Uma empresa vai crescer muito, né, e aí, será que isso é legal para o mercado imobiliário como um todo? Né? O olhar que nós temos de associação de vizinhos é justamente de que talvez a diferença desse olhar possa estar fazendo empresas que não deveriam, mas elas estão crescendo mais do que o mercado, e aí criando uma competitividade melhor, mas a troco de quê? Né? Será que do patrimônio público, da vizinhança, do mercado imobiliário local, que já existe? Né? Uma coisa é o mercado imobiliário, ou é a construtora que vem de fora e quer construir algo novo. Mas e as pessoas que já moram no lugar? Né? E quem já tem um imobiliário no lugar? Seriam elas também parte desse mercado imobiliário? Né? E será que elas também não queriam agregar valor a esse mercado? Né? Então, esses paradoxos, essas percepções que a gente já conversou um pouquinho, eu acho que fazem muito sentido para esse olhar. Alguém conhece a imagem? Tá claro? Dá para ver? Central Park, é isso mesmo, Central Park. Imaginem Nova York sem Central Park. E ver que Central Park, ela é tão grande quanto a própria Nova York. Né? Então, qual que é essa reflexão que a gente gostaria de ter? Será que transformar tudo numa massa cinzenta não seria fazer o valor imobiliário daqui ir para o fundo do poço? Né? Tirar Central Park de Nova York faria talvez o metro quadrado de Nova York não ser a mais valiosa? Eu acredito que certamente, né, faria o lugar virar... Eu vi esses dias uma área da China que só tinha obras absurdas e morava mais de 100 mil pessoas em um espaço muito pequeno. E, enfim, eu acho que dá para ter uma ideia do que a gente está falando, né? Da importância da gente olhar para esses patrimônios ambientais não como tirando o valor do mercado imobiliário, mas agregando esse valor, né? Potencializando esse valor. Né, foi o que dito, né, áreas verdes para além das áreas de lazer e da qualidade de vida, a valorização imobiliária. Tá aí a questão do Central Park e também, no nosso caso agora, os serviços ecossistêmicos. Né? O que são esses serviços ecossistêmicos? São benefícios relevantes para as sociedades gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais nas seguintes modalidades. A fonte aqui é essa lei que foi dita desse ano, de janeiro desse ano. É a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Então, nós temos praticamente 5 tipos de serviços. Né? Os serviços de provisão, que são que fornecem bens ou produtos ambientais utilizados pelo ser humano para consumo ou comercialização, tais como água, alimentos, madeira, fibras e extratos, entre outros. Né? Muito bem colocado pelo Gustavo, aqui nós temos a madeira e a água, né? Nós temos também os serviços ecossistêmicos de suporte, que são os que mantêm a perenidade da vida na Terra, tais como a ciclagem de nutrientes, a decomposição de resíduos, a produção, a manutenção ou a renovação da fertilidade do solo, a polinização, a dispersão de sementes, o controle de populações de potenciais pragas e de vetores potenciais de doenças humanas, a proteção contra a radiação solar ultravioleta, a manutenção da biodiversidade e do patrimônio genético. Então, nessa construção por uma sociedade mais sustentável ou menos impactante,
se passa essa questão dos serviços. Veja que a gente conversa lá no Conselho nosso do Meio Ambiente a respeito do que acontece com a matéria orgânica que a cidade produz, corta e depois vai para o aterro. Será que é interessante? Né? A gente está transformando tudo que seria da ciclagem de nutrientes, que a cidade produz como uma empresa verde, por assim dizer, e a gente está jogando isso e pagando para jogar isso fora. Né? Onde que está a sustentabilidade nisso? Né? Assim, vou encontrar ainda essa palavra melhor. Vou pensar nisso durante essa semana, viu? Aí nós temos os serviços de regulação que ocorrem para manutenção e estabilidade dos processos ecossistêmicos, quais a gente comentou também, sequestro de carbono, purificação do ar, a moderação de eventos climáticos extremos. Estamos aí com algumas cidades tendo temporais de vento, de poeira, enfim. A manutenção e equilíbrio do ciclo hidrológico. No nosso caso, nós estamos quebrando o nosso ciclo hidrológico do lugar. A minimização de enchentes e secas e o controle dos processos críticos de erosão e de deslizamento de encostas, o que também ocorre muito aqui na nossa área. Os serviços culturais, chegamos neles, né, a gente fala bastante deles, os que constituem benefícios não materiais providos pelos ecossistemas, por meio de recreação, turismo, identidade cultural, experiências espirituais e estéticas e do desenvolvimento intelectual, dentre outros. É muito interessante porque a gente acaba saindo desse universo ambiental, saindo do universo também da construção, mas caindo no universo da construção da sociedade, né? Da construção de quem somos e como fazemos o que fazemos. Talvez esteja aí a resposta da escala, talvez aí esteja a resposta daquilo que a gente trouxe mais cedo nessa conversa. As pessoas que estavam compensando, né, o impacto ambiental não sabiam o que fazer com o resíduo. De vez de tirar da floresta, jogar fora, deixaram num canto e tacaram fogo. E olha onde que vai a consciência das pessoas que estão ali para compensar o impacto ambiental. Então tudo isso, tipo, pessoas do mesmo... Outra coisa que a gente presenciou bastante é abrir buraco do lado de nascente, começar a cavocar do lado de nascente, terceirizados, né? E a gente conseguiu alguns registros, até a gente tem algumas coisas gravadas, mas muita coisa a gente não conseguiu. E por assim vai, essa consciência que a gente precisa plantar mais essa sementinha na sociedade mesmo. Nível universitário chega na gente e pergunta se a água está entrando na nascente. E ela passou todo o caminho, né, entrando na floresta, do lado do córrego, vendo o córrego passar por ela, e a hora que ela chega na nascente, ela pergunta: a água entra aqui? Que lindo! Nunca vi uma nascente na vida, nível universitário. Não é diminuindo nada, é lindo. Eu falo de uma forma que é lindo essa ingenuidade, vamos dizer, da sociedade. Como a gente precisa focar na cultura, nessa educação também, inclusive. Pessoal, vou ter que ir. Agradeço muito aí. Gratidão, Peter. Até breve. Peter ajudou também agora há pouco. A gente fez um berço ali, né, para colocar a muda, né, de uma maneira simbólica para o encontro de hoje. A gente vai colocar um pau-brasil que o Nobel trouxe lá do NEAS, lá, né? O Núcleo de Estudos Ambientais aqui da Uniso, vizinha nossa, da nossa comunidade aqui da Zona Leste de Sorocaba. E vou passar para o próximo serviços ecossistêmicos para conhecimento, que são os serviços ambientais. Atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação ou melhoria dos serviços sistêmicos. Então, essas são algumas das maneiras que hoje a administração pública, a legislação prevê o pagamento por esses serviços ecossistêmicos, por esses serviços ambientais. Me parece que algumas pessoas aqui ainda não conheciam, né, mas é um dos modos que a gente vê como associação da gente trazer essa sustentabilidade para a nossa região, né, para como a gente pode transformar e ajudar a melhorar esse espaço, para que ele se torne ainda mais potencial de acesso, né, à vizinhança. E não sei se alguém gostaria de tecer algumas informações disso tudo que foi dito. A gente gostaria muito de poder ouvi-los mais um pouquinho. Por favor, Nobel. Eu tô cheio de álcool em gel na mão já, viu? De todos os itens que você passou aí, a floresta contribui com todos.
Então, assim, mostra a importância da floresta nesse aspecto aí dos serviços ambientais, né? Desde hoje a gente está passando um grande problema por falta d'água. O que é? Falta de floresta, né? Também, né? A gente tem... Oi? Então, é. Aham. É. Isso. Então, o Comitê de Bacias, ele já tem, eu não sei se já está pagando do Comitê de Sorocaba, né? Tem um projeto embrionário já, mas é para a região de Ibiúna, né? Sorocaba acho que ainda não está como prioridade, mas o do Piracicaba já trabalha com pagamento por serviços ambientais ali na região de Extrema, tal, ali entre São Paulo e Minas, né? Muito bem, Nobel. É muito importante saber disso, justamente porque o momento pede, né? A construção civil, o mercado usa água, precisa de água, não é somente para beber. E se fosse também, já era motivo suficiente para a gente ter que preservar. Então, ver que nós temos aqui exemplos disso acontecendo e muito difícil ainda para nós conseguirmos mostrar a importância disso para os nossos gestores, por questões políticas, talvez, sabe? Por questões de preferências, quando a gente está falando de algo que, assim, é necessário para A ou para B. Ambos vão ficar sem água, vão padecer. Together we stand, né, e separado a gente cai. É o verso em inglês lá que eles falam que é isso, a gente vai ter que ficar junto para querer superar e encontrar o nosso potencial que tem aqui, né? Seja no país, seja na cidade, dos nossos recursos naturais ou mesmo do nosso potencial humano. Caiu naquilo que você colocou agora, Marcel. Quanto vale uma microbacia hidrográfica conservada? Né? Proteção, captação e produção de água. Se a gente lá no conselho perguntar para o pessoal do SAI, faz um projeto para a cidade de Sorocaba, constrói aí um projeto que vai captar a água, vai armazenar a água e vai soltar a água tratada, pura, limpa, como nós tínhamos aqui antes, nessa proporção. Quanto será que vai custar esse projeto? Será que vai custar menos do que o que está pagando aqui a questão do custo para fazer o loteamento, para ganhar o que vai ganhar, ou vai custar mais? O nosso olhar é de que isso vai superar em quantidade muito grande, principalmente se a gente levar em consideração o tempo. Né? Em 30 anos, produzindo água, captando água, é algo que fica pequeno até. A construção, você viu, apesar do tamanho, se ela não der conta da importância disso até para ela mesma, vai padecer a todos. Então, quanto que vale isso será? Por favor. Então, não é só a questão do valor, né? Você imagina ficar sem água, né? Esse que é o grande problema. Agora, Sorocaba está na iminência de... hoje a gente está tendo água nessa seca aí porque foi feita uma estação de tratamento de água lá para baixo, no Vitória Régia, e está conseguindo, acho que, produzir uns 30% do que a gente consome hoje. Rio Sorocaba e o Pirajibu. E Rio Sorocaba depois que a estação de tratamento de esgoto lançou, né? Quer dizer que a gente está tomando esgoto já. Coisa que no Japão se fazia 30 anos atrás, a gente achava absurdo. Agora a gente já está tomando água de reuso, a gente está tomando o esgoto tratado já. E o SAI, eu vi declaração, não sei se foi ontem, talvez, que eles estão com medo, porque a represa está bem baixa, né? Pode ser que tenha que diminuir mais a vazão do Rio Sorocaba. E se diminuir mais, mesmo tendo a Vitória Régia, o nível do rio vai ficar baixo e não vai conseguir captar. E se você tivesse essas nascentes todas produzindo, talvez a gente, mesmo com diminuindo a vazão lá em cima, a gente conseguisse superar, né? Então, mostrando mais ainda a importância da gente trabalhar essas nascentes locais, né? Por favor, Ingrid. Eu sei da questão da água e o que me choca é que assim, eu não vejo ninguém falando, gente, vamos economizar? Vamos, sabe, eu moro no Ibiti do Passo. Cara, todo dia tem gente lavando calçada, garagem. A minha casa é uma casa, eu me sinto uma ilha. Foi você que falou da ilha, né? Eu fiz uma construção tradicional, mas eu coloquei caixa d'água de reuso, eu aqueço água, eu gero energia.
enfim, né? Eu sou um ser complexo. Na minha rua ali, minhas vizinhas acham que, ai, mas essa pessoa não lava a garagem, ela nunca lava a calçada. Então, eu não lavo, Deus lava. Quando São Pedro manda água, lava a calçada, pô, né? Mas, e aí, assim, eu não vejo ninguém falando, nem que seja para uma multa, sei lá, né, estimular alguma coisa. Mas a questão da escala, o que eu pessoalmente acredito, independente de eu trabalhar com energia fotovoltaica, é que eu acho que a gente tem que fomentar a política pública para causar a escala. Se eu tenho uma política pública que me fala, olha, vou te dar aqui 10% de desconto no seu IPTU se você gera energia, eu tenho uma caixa d'água de reuso. Ninguém está falando de cisterna, porque cisterna é um negócio lindo, mas custa caro pra caramba. Aí você faz uma lajezinha, põe uma caixa com aquele filtrinho de água na entrada, que é o que eu tenho na minha casa, uso por gravidade. Cara, eu paguei acho que R$ 1.500 na caixa e custava 20 pau para fazer a mesma cisterna. Né? Então é insano isso, né? Eu acredito, por exemplo, essa lei é uma, e eu vou te falar, eu já falei várias, toda semana o Manga troca de celular, e eu mando mensagem no celular novo, na esperança de um dia ser ele que lê, para procurar a prefeitura por isso. Eu falo, gente, vamos fazer um projeto de instalação de fotovoltaica nos prédios da prefeitura? Sabe, vamos economizar o dinheiro do povo, pelo menos para começar, né? E aí, assim, vamos fazer alguma coisa, um incentivo, o IPTU verde lá, que eles falam, que é justamente esse desconto se a sua casa tem alguma coisa. Ah, mas eu vou abrir mão de arrecadação? Tudo bem, mas e a economia de água, né? Que a gente tem outros aspectos que você vai sentir no bolso, e não é só daqui a 30 anos, é uma coisa que para daqui a 2 anos você já vê uma diferença. Então, eu não sei, é utópico isso? Tipo, eu achar que é política pública que gera escala ou não faz sentido? Para a gente manter manter os protocolos. Chego. Ó, dá uma olhadinha, mas aproveita que é justamente para... Não, com certeza, políticas públicas como essas seriam fundamentais para não só incentivar, como transformar isso no que deveria ser o comum e não ser o incomum, como você mesmo mencionou. Mas, de novo, entra na questão de escala, né? A gente liga a televisão e falam para a gente economizar energia, economizar água, mas 70% da água que é consumida vem do agronegócio, e a gente não vê absolutamente... Estou falando, é 70 ou mais? É mais, né? Em média, 70. E isso não então, de novo, você vai fazer o coitado do cara que chega em casa à tarde tomar um banho de 5 minutos para que o agro continue a gastar, entendeu? Né? De novo. De novo, não é que eu não estou aqui demonizando o agronegócio, não é isso, né? Mas é que soa esquizofrênico. Sim, exato, exato. Até coisas absurdas já vi sendo feita a análise como irrigação durante o dia, em que você perde na evaporação da água. São medidas assim que você vê sendo tomadas pelo agronegócio, que mostra que eles não têm essa mesma cobrança social, que a gente liga a televisão e fazem com que a gente se sinta culpado, né? Enquanto que eles são completamente poupados disso daí, né? No que vem sendo... É que, de novo, entra naquela... Vamos individualizar, joga a culpa em cada uma das pessoinhas para elas tentarem resolver quando o macro não é o atingido. Se a gente for falar de energia, também entra em conflito que as empresas que fornecem a energia, que a grande parte do Brasil é hidrelétricas, também são as empresas que ganham com as termoelétricas. Então, para elas terem esse período de fase vermelha, é ganho. Vocês entendem? Então,
Só aí pela questão de, vamos economizar, não. A gente teve todo um direcionamento da política para a privatização das empresas de energia no Brasil e agora a gente tem esse conflito aí, né? Que ganha-se mais na fase vermelha. De novo, vamos economizar energia para que a pessoa acenda a luz do jardim, sabe? Acaba acontecendo isso, né? Então, enfim, deixa eu passar aqui o microfone para a colega. Eu tenho um arsenal. Tem em todos. Só contribuindo, né? Eu também me sinto o patinho feio da minha rua, porque ela é uma casa alugada, mas é a única casa arborizada da rua. E eu tenho 2 árvores na calçada e dentro da edificação nós temos jardins rodeados basicamente por tudo. E as minhas 2 vizinhas têm fobia de planta. Exatamente. Então, assim, eu já, infelizmente, minha vizinha chegou a me abordar mais de 2 vezes e pedir para outros vizinhos, falar, pede para arrancar a árvore, porque tá jogando muita folha. Folha. Daí eles fazem força-tarefa de varrer. Eu falei, gente, infelizmente, não posso participar dessa força-tarefa. Né? São outras questões. Eu achei maravilhoso. Eu chegava em casa, tem um pátio amarelinho na frente. Esses dias também eu fui comprar pão e voltando da padaria, eu vi, né, vendo o ambiente urbano, e quando fui mais chegando próximo à minha residência, eu comecei a ouvir todo o som dos passarinhos. E eu percebi que o microclima que tem na casa onde eu moro é totalmente único, porque tem várias espécies. Só para ter uma ideia, eu tenho uma araucária no quintal, eu tenho um mandacaru no quintal e eu tenho um coqueiro no quintal. No Éden. Não, então, e a gente pediu só, acho que em 3 anos que a gente está lá, só pediu uma podagem profissional, né, justamente por conta da araucária. E todo mundo achou, nossa, todos os vizinhos se englomararam, vão arrancar a araucária. Eu falei, de jeito nenhum. É a única coisa que vai permanecer aqui. Mas só me alonguei sobre isso, mas porém, uma coisa que tem que ser discutida é a reutilização de água. Porque o agronegócio, por mais que ele gaste muito, ele poderia tratar, né? A gente tem a pesquisa que estou fazendo da parte de mestrado, é justamente parte do SNB, que é siglas que eu não conhecia, eu vou colocar uma sigla nova, que é Soluções Baseadas na Natureza, que são as partes do saneamento ecológico. Então, não sei se eu estou falando certo aqui no microfone também. Então, tem toda a parte desse saneamento ecológico. Então, reuso de água, das águas cinzas, as águas negras. Então, como eu disse, é o ciclo, né, fazendo dentro da própria residência. A questão das cisternas, a parte da captação, é fácil de a gente resolver por questão de bombonas que a gente coloca, faz a captação e faz o reuso. Até a questão das águas, da água cinza da minha máquina, eu lavo o meu quintal com a água cinza da minha máquina. Então, cada vez que eu faço a lavagem, eu armazeno. Assim, não choveu, as plantas estão precisando, é a água cinza de reuso que vai para as águas. E aí eu compro uns tabletinhos de piscina, e aí eu ponho lá, porque para eu lavar o quintal, eu tenho cachorro, eu tenho um gramado no quintal, e aí mas eu lavo, né, para lavar o quintal, molhar, e eu pus umas plantas no meu quintal, fica cheio de passarinho. E aí eu tinha um muro branco, e eu achava feio, deprimente, na verdade, olhar aquele muro branco. Agora eu tenho umas pedras e uns negócios lá que os passarinhos curtiram muito. Né? Então, assim, isso é muito legal. E aí, um dia minha vizinha veio assim e falou, puxa, eu tô querendo muito semente de ipê. Falei, olha, então, não por isso. Tá vendo isso aqui que vocês estão reclamando que eu não varro? É tudo semente de ipê. Você pode... Mas eu vou pegar para você. Aí peguei lá várias cascas, tal, coloquei numa sacolinha, levei para ela, tal. Mas e assim, eu tenho falado, né, por causa da energia solar, muita gente procura, né, mas acho que a sustentabilidade é só isso.
Eu acho que infelizmente o conceito de sustentabilidade ele ficou atrelado a não vamos ter ar-condicionado, vamos passar calor, vamos jantar à luz de velas. Ficou totalmente descondicionado de conforto. E eu acredito que não é isso, que a gente tem que provar que você pode ser sustentável. Gastei água para fazer? Então vamos usar muito, vamos usar melhor. Já que eu já gastei água, vamos usar loucamente até acabar, entendeu? É isso mesmo, é um consumo intenso. Outra coisa condenável que eu sempre falo é a gente dar descarga com água potável. Então, a gente tem que articular novamente essa parte de reutilizar a água. Porque 80% do que a gente utiliza numa residência é uma água que poderia ser de reuso. Então, para lavagem, assim, só a parte de pias, né, que seriam para ser parte potável, porque a gente utiliza para a parte de alimentação, para cozinhar, para se higienizar. Mas os demais, né, então, é por isso que a gente trabalha bastante essa questão do ciclo da água. Então, a parte da floresta tem a suma importância, por quê? É a questão de reativar as nascentes. Me foge agora o nome, de um sítio, né, de um casal que comprou um sítio que estava totalmente devastado, e em 10 anos, né, através do reflorestamento, eles fizeram uma microfloresta. Sim, eu acredito que seja isso. Então, são pequenas atitudes, e a questão, desculpa, o rapaz que foi, o Peter, ele saiu e falou, a ingenuidade, eu acho até bonita a ingenuidade, eu falo assim, eu acho crítico, porque assim, as novas gerações estão perdendo o contato com a natureza. A gente vê ainda as crianças achando que o leite vem da caixinha do supermercado e não tem a ciência, né, que vem da vaca, que tem a parte do agropop, né? A gente precisa do agro, mas ele tem que ter consciência, ele tem que ser cobrado, porque a maior parte do consumo vem dele. Então, assim, por mais, né, eu acho condenável, né? Você chega em casa, não pode fazer assim, questão do banho é sagrado. Eu economizo em outras coisas, mas um banho para você relaxar, a questão não é isso que vai fazer toda a diferença da parte de consumo da sua casa. Na escala, principalmente, né? Que legal. Por favor. A gente está falando aqui de água e a gente está aqui com a Juliana da Hidráulica Santa Inês. Eu queria só fazer uma provocação assim, Ju. O que você enxerga dos produtos que estão sendo lançados, né, dentro desse universo hidráulico aí, com a experiência que você tem? Existe alguns produtos que são ligados para essa área sustentável? Você acha que existe uma certa tendência ou não? Qual que é a sua opinião aí sobre isso? Presta aqui o papelzinho, Alder, de novo. Oi, pessoal. Trazendo aqui, acho que uma realidade que ele falou, acho ingênuo, né? As pessoas não saberem. Ninguém sabe, né? Então, eu tô lá no comércio, eu vendo hidráulica, eu vendo tudo para água. Se eu falar, eu recebo, vamos dizer, 10 projetos por dia. Nenhum tem plano de sustentabilidade, de reuso de água, de nada. O que a gente tem no mercado, assim, hoje? Cisterna, que é muito caro. Para você instalar uma cisterna na sua casa, você tem que ter uma área já que você vai reservar para isso, né? Para você captar água de chuva, você tem que ter um filtro, você tem que ter uma bomba. Se a gente chutar mais ou menos assim uma cisterna de 2.800 litros, que é a menor de todas, você vai gastar de 10 a 13 mil reais. Aí você está construindo uma casa, que você está gastando tudo, cimento, torneira, tudo isso. Aí você fala, a gente incentiva nossos clientes. Viu, você não quer botar uma cisterna, você não quer botar uma caixa d'água maior para você reaproveitar. Não, é muito caro. Então, o próprio mercado não oferece, né? Não tem esse foco na economia de água, né? Então, igual eu falei, a gente não sabe, os clientes não sabem. Eu estava vindo para cá e falei com meu pai, que é o meu chefe lá na empresa, ele falou, onde é esse raio de floresta cultural? As pessoas não sabem.
Então, assim, é uma ingenuidade, mas não é legal. Eu não acho bonita. Porque, assim, eu sou muito envolvida com sustentabilidade, reuso de água, igual você falou, economizando o banho, eu tenho aquecedor solar na minha casa. E demora para vir água quente, não demora? Eu coloco um balde embaixo, eu tenho um chuveiro que é 16 litros de água por minuto. Eu boto um balde, eu pego lá uns 3 minutos assim, já é uma boa quantidade, e deixo lá. Aquilo lá vai para minha descarga, vai para lavar o quintal, vai para regar as plantas. Eu não desperdiço isso. Tá, isso sou eu, né? Na minha ilha lá. Eu vou passar isso para um amigo meu, ou uma pessoa que está lá trabalhando comigo. A água é renovável. Por que você faz isso? A água se renova, não precisa você fazer isso, não. Deus, né? Estou esperando. Então, assim, eu acho que a educação socioambiental, a questão das construções ecoeficientes, elas estão muito lá embaixo. As pessoas não têm conhecimento e é uma coisa muito importante, né? A questão das nascentes, de preservar a floresta, de nosso meio ambiente, isso é muito importante. E as pessoas não sabem. Veja, de 10 projetos que eu recebo por dia, nenhum. E exato. A gente tinha uma caixa d'água que ela era para captação de água de chuva. Ela era um tambor, como se fosse, né? Não, ela tem um filtro na entrada e tem uma torneirinha embaixo. Acho que ela é de 600 e de 1.300, se não me engano. Ela saiu de linha, não tem mais. Então a gente não tem mais esse incentivo da própria indústria. Tem. Assim, não criticando os engenheiros, a arquitetura de hoje, né? Mas hoje em dia é muito só o visual. E o que está por trás disso, né? E a nossa. Vai faltar água para os nossos filhos, para os nossos netos. Não vai? E o pessoal que está hoje tomando aquele banho lá, esperando 16 litros de água por minuto, me dá desespero. Eu falo, meu, fecha essa torneira. Eu acho que devia ter um incentivo, deveria ter uma política pública que fosse isso, um IPTU verde, alguma coisa assim, para te incentivar, porque você passa na rua, a mulher com aquela mangueira lá, eu quero tacar na cabeça dela, né? Obrigado, Ju. Não sei se na transmissão. Assim, a gente como Condema, né, solicitamos ao SAI justamente quando houve, né, a gente teve uma participação do Comitê de Bacias, né, da Comitê de Crise de Bacias, justamente levando todos esses dados que o nível da represa está baixando. A gente da último levantamento estava a 5 centímetros de chegar no nível no mínimo, né? E a gente comentou, né, falou assim, como é que o SAI, como é que ele está articulando, né, as questões de cobrar justamente um bom uso, né, fazer um entendimento, a população entender que vai, né, ter a parte de racionamento, fatidicamente vai acontecer. Então, assim, a gente questionou o SAI e a resposta foi, quando eu falei, como funciona a questão das denúncias, como é que são aplicadas as multas? E eles responderam orgulhosos, o que eu lamento, que nunca foi aplicado multa. Eu falei assim, como é que funciona que não aplica? Ele, quem consome mais vai pagar mais água. Eu falei, como é que fica a conscientização dele? A conscientização, se alguém denuncia, a gente leva um panfleto e a pessoa fala assim, não pode desperdiçar água. Então, hoje, eu recebi esse panfleto em casa. E chega a ser infantil e juvenil a forma como eles lidam e é lamentável, né? Como o poder público articula dessa forma. E a gente vê que não há, né, uma manifestação, até nos jornais a gente vê que eles estão tentando enfatizar o quanto está crítico a situação na represa, né?
Mas mesmo assim a parte da iniciativa do governo não tem. Então não tem aplicação de multa, não gera nada. Então, assim, não é uma forma, infelizmente, a gente sabe que é uma política de que quando só dói no bolso é que você acaba articulando. De pegar no bolso da pessoa, a água é muito barata. Você pode ver, você gasta, a sua conta é barata, né? E a energia já está caro, né? A energia elétrica. Então, eu tenho relatos de clientes que falam assim, não, mas eu não preciso economizar água, porque a água é barato. Eu preciso, então, talvez um ar-condicionado que seja mais econômico, né? Então, para você ver, se pegar no bolso, talvez. Eu queria só aproveitar esses ganchos também para a gente agora deixar um pouquinho a água como tema do momento. Para dar um prosseguimento aqui, eu gostaria de, até para lembrar que a gente está a 20 minutos do final, 15 minutos já, né? E eu queria fazer algumas provocações ainda para finalizar aqui uma linha de raciocínio nossa e também fazer os agradecimentos e finalizar aqui esse encontro, né? Essa terceira edição do desafio. Muito grato, inclusive, à realização aí do Guia do Construtor e a oportunidade de a gente estar aqui anfitriando esse momento. Eu falei a certo momento para o Marco a respeito da questão do solo criado, da outorga onerosa. Eu sei que você tem bastante conhecimento, Marco, a respeito dessas ferramentas, né? Não sei se tanto para as operações urbanas consorciadas, mas nesse olhar que a gente deu a respeito da situação, né, de uma área verde que está sendo acaba sendo impactada pelo mercado imobiliário, como é possível, através dessas ferramentas, a mudança desses projetos ou, né, uma política pública que possa aproveitar melhor essas áreas nossas e que faça o mercado imobiliário ele se orientar para áreas que talvez, né, são os espaços vazios, né, do urbano, né? Será que existe uma maneira, uma maneira que você valoriza essas áreas e evite com que a pressão seja dada nas áreas verdes, nesses espaços como importantes patrimônios ambientais do município? Porque a nossa reflexão é porque cidades como Sorocaba, que estão crescendo e que estão aumentando o seu perímetro urbano, tem de monte aí no interior, sabe? Então, áreas como florestas como essas, elas estão em escala, elas estão acontecendo também igualmente a sua descaracterização. Qual é o exemplo que Sorocaba poderia dar? Qual é a maneira que poderia acontecer de mudar isso? Será que tem como dar uma sugestão a respeito? Tenho, só que você mencionou que a gente tem 15 minutos, né? Que a questão é bastante complexa. Tanto sobre solo criado e outorga onerosa são temas que são unidos, eles são... a outorga onerosa do direito de construir é um instrumento urbanístico previsto no nosso Estatuto da Cidade, que ele é oriundo desse conceito chamado solo criado. Eu vou tentar ser o mais breve possível, que é um tema bastante complexo. Eu tenho bastante carinho por esse tema, porque na minha tese de doutorado eu conto a história do solo criado. Esse é um conceito, é uma ideia brasileira, tá? Que surgiu nos anos 70 aqui no nosso país, mais especificamente de planejadores urbanos de São Paulo, e que discutiam uma coisa que era verificada em todo o mundo, mas que eles fizeram essa avaliação a partir dos exemplos brasileiros. Então, para eu explicar isso para vocês, a gente está aqui numa roda de pessoas que são das mais diversas formações e áreas. Eu vou tentar ser o mais didático e tentar ser o mais sucinto e rápido, tá? Para que a gente discuta isso, a gente tem que entender como a cidade é produzida. E acho que poucos de vocês sabem como a cidade é produzida, a grosso modo, tá? Vocês que estão enfrentando esse impacto de um novo loteamento, como é que é feito um novo loteamento, que é fazer cidade, a grosso modo? Então, imaginemos que uma pessoa é dona de uma gleba e essa gleba está numa área onde é possível transformá-la em loteamento, ou seja, ela está num perímetro urbano, que pode se transformar em área urbana.
E essa pessoa deseja fazer isso, enfim, eu não vou entrar aqui no mérito do porquê que ela quer fazer, se ela quer ganhar dinheiro, enfim, mas ela quer transformar aquilo em área loteável. Então, ela precisa apresentar um projeto, tá? E nesse projeto ela tem que determinar que o que antes era uma gleba vai se transformar uma parte disso em lotes, mas não só lotes, porque a cidade não é feita só de área privada, certo? O que faz a cidade ser a cidade é uma relação harmoniosa entre áreas públicas e áreas privadas. Então, no loteamento, as áreas privadas são os lotes. E o que são as áreas públicas? São as vias, né, as ruas, são as praças, as áreas verdes e áreas que a gente costuma chamar de áreas institucionais, que são terrenos onde no futuro o poder público vai implementar ali alguma estrutura que vai servir à sociedade, uma escola, um hospital, uma unidade de saúde e assim sucessivamente, tá? Até início do século XX, né, como é que isso era determinado no Brasil? Cada cidade estabelecia o que podia ou não fazer. A grosso modo, a pessoa loteava e tudo virava área privativa. Não tinha essa questão de ter área pública. No máximo a rua só. Porque senão não acessa o lote, né? E conforme o tempo foi passando, cada cidade foi determinando a sua, mas para efeito do Brasil como um todo, nós tivemos só nos anos 70 uma lei nacional chamada Lei Lehman, ou Lei de Loteamentos, como vocês queiram, Lei 6766. Aí essa lei determinou quanto que deve ser essa proporção. Então, 65% do que vai ser loteado pode se tornar área privativa. Os outros 35% vão ser divididos entre as ruas, a praça e a área verde e a área institucional. Então a gente tem uma relação de equilíbrio entre 65 e 35. Todo mundo colocou isso na cabeça? Agora eu vou explicar o que é o solo criado, tá? O solo criado debateu o quê? Esses planejadores urbanos dos anos 70. Que quando alguém constrói algo que tenha um tamanho maior do que uma vez o tamanho do seu terreno, ele está quebrando essa proporção que eu falei para vocês. Porque se eu tenho a proporção baseada no tamanho do terreno e alguém constrói um prédio, vamos fazer aqui um exemplo. O terreno tem 1.000 e esse cara construiu um prédio de 4.000 metros quadrados de tamanho. Ele construiu 4 vezes o tamanho do lote, certo? Aquele loteamento que tinha uma proporção de 65-35, ele não tem mais. Por quê? Porque esse cara criou o solo. Todo mundo entendeu isso? Agora você fala, mas qual o problema? O problema é que toda a infraestrutura de uma cidade, ela é baseada nessa proporção. Então a proporção de espaços abertos, ela foi quebrada. A proporção do tamanho que eu tenho que ter de uma unidade de saúde foi quebrada. A proporção do tamanho que eu tenho que ter da rua para passar carro, para que aquilo atenda, aquela demanda daquela foi quebrada. Então o que os nossos planejadores urbanos dos anos 70 propuseram? Que eu precisaria ter o mesmo tratamento que eu dou para um loteador, eu tenho que dar para o construtor de prédio. Como é que eu trato o loteador, a prefeitura? Para ele lotear, quando ele termina de lotear, ele doa as áreas para o poder público. A rua, a praça, a área verde, ela é doada. Só para um título de curiosidade, essa é uma área institucional que veio desse loteamento. Desse loteamento, perfeito. Faz a permissão de uso, continua sendo uma área pública. Tá? Perfeito. Então, mas é doada. Então o loteador, além de ele ter que gastar com asfalto, com poste de iluminação, com tubo de esgoto, com tudo tal, no final ele ainda tem que doar para a prefeitura essas áreas para que aquilo vire cidade. Mas e o cara que faz o prédio, ele não doa. Então o que os planejadores urbanos falaram? Não, eu tenho que ter uma isonomia. Da mesma forma que quem faz cidade horizontal, quem está fazendo loteamento, ele está doando para a prefeitura a área, quem está fazendo a construção em altura também tem que doar. E como que isso seria doado? Eles propuseram assim. Então, é o tamanho que ele tem de direito de construir.
tudo que ele passa de 1, ele tem que doar. Então, vou voltar no exemplo do prédio de 4.000 metros num terreno de 1.000. Ele construiu 4 num terreno de 1.000, ele construiu 3.000 a mais, correto? Ele teria que doar para a prefeitura um terreno de 3.000 metros quadrados. Eles argumentaram. Para quê? Naquela região. Porque não adianta ele fazer um prédio aqui e doar lá, porque daí ele está causando essa desproporção ali, certo? E daí o que se argumentou? Que em locais aonde está sendo construído e que não tenha mais aonde ter doação, porque aquele local já está consolidado, por exemplo, uma área central, então se ele não pode doar o terreno, ele vai doar em espécie o equivalente a quanto custa um terreno ali, para que a prefeitura tenha eu vou usar uma expressão que não é a expressão correta, uma conta bancária só para aquilo, tá? A expressão correta seria uma rubrica, tá? Mas não vamos usar essa expressão, vamos usar uma conta bancária. E tudo que for de depósito daquela conta bancária seria para depois a prefeitura desapropriar uma área naquele lugar para causar esse reequilíbrio. Todo mundo entendeu isso? Então, isso era o dever ser. Nunca isso aconteceu no Brasil. Quer dizer, nunca não. Depois existe isso em São Paulo já, essa legislação, mas a grosso modo nas cidades brasileiras isso nunca foi implementado. Sempre foi tentado e nunca foi implementado. A gente conseguiu isso em São Paulo recentemente no plano de 2014. 2016, né? Ou 2014, que é o último plano de São Paulo, não me lembro. Mas o último plano de São Paulo vigente conseguiu isso. Tá? Que é esse nome estranho que vocês estão vendo aí, outorga onerosa do direito de construir. Que é o quê? Lá em São Paulo, não tem a distinção de no bairro A eu posso construir tanto, no bairro B tanto, no bairro C tanto, não. Em São Paulo, a cidade inteira só pode construir uma vez. Tudo que ultrapassa de 1, ele tem que comprar do poder público esse direito de construir. Por isso que é uma outorga onerosa. Ele é outorgado, ele é permitido construir só mediante ele comprar esse direito do que ele ultrapassa do 1. Para quê? Para que não haja o desequilíbrio. Então, nossas cidades elas são muito ruins, a grosso modo, porque elas foram sendo, aos poucos, acabando com esse equilíbrio urbano de proporção de área pública e área privada. Deu para todo mundo entender? Então, feito isso. Sorocaba tem isso? Sorocaba não tem isso. Ah, mas eu li no plano diretor de Sorocaba. Está lá escrito, isso nunca foi regulamentado. Tá? Então, acontece que se eu nunca regulamentar isso, eu sempre vou ter, a cada momento que se constrói prédios em altura, eu vou quebrando esse equilíbrio, porque ali vai tendo mais gente para morar, mais gente para demandar serviços públicos, e independente se essas pessoas consomem o serviço ou não, é demandado, né? E daí mais que eu vou precisar ter vias maiores, ou vou precisar ter parques maiores, ou vou precisar ter equipamentos públicos maiores. Daí o que é o triste disso tudo, para vocês entenderem aonde eu quero chegar? Quem deveria arcar com isso seria quem demanda isso, que é a empresa de construção, certo? Só que a empresa de construção não arcando com isso, quem arca com isso somos nós. Porque depois a prefeitura, para ir corrigir esses problemas, ela vai usar o dinheiro de todos nós para corrigir um problema que foi causado por uma empresa ou N empresas. Então, a gente está privatizando o lucro e a gente está solidarizando o ônus. Vocês estão entendendo? Então, a discussão sobre o solo criado, que é esse conceito que gerou esse instrumento, é uma das coisas mais importantes que as cidades brasileiras de porte médio ou grande, como Sorocaba, deveriam estar fazendo. Até mesmo as pequenas. Mas não se faz, porque isso envolve um conflito direto com o proprietário de terra. Quem é o que sairia perdendo é o dono da terra. Porque hoje a terra dele vale o que vale por poder construir bastante.
Se você falar que não pode mais construir bastante, a terra dele ainda vai valer pela localização, mas não vai valer pelo potencial de construção. Geralmente são essas pessoas que detêm força em Câmara Municipal, ou que elas são secretários de planejamento, ou quando não, os próprios prefeitos. Entenderam? Você falou de potencial de construção, Marco. A questão da operação urbana consorciada, ela trabalha de alguma maneira esse potencial de construção? O que é uma operação urbana consorciada? A operação urbana consorciada, ela vai trabalhar esses índices do quanto pode ou não construir numa determinada área específica. E diferente da outorga onerosa, em que esse dinheiro vai para uma conta onde eu iria usar esse dinheiro para fazer esse equilíbrio, na operação urbana já é determinado o que vai ser feito com aquele dinheiro naquela região, é mais específico. Mas elas são, todas essas três coisas, elas são conexas entre si. O conceito de solo criado que gerou esses outros instrumentos, tá? Então, debater isso seria uma das coisas mais importantes do ponto de vista do planejamento urbano de todas as cidades brasileiras. Isso a gente está discutindo todo e não discutindo pontualmente no que eu estava falando no começo. Gratidão, Marco. Quando há muito incentivo, né, de verticalizar a habitação, ele traz um adensamento muito maior, uma região que não demanda a mesma estrutura. Então, são muito mais gente empilhada, né, convivendo junto, e a infraestrutura de demanda da infraestrutura da cidade, que é água, esgoto, a parte de energia, a parte de mobilidade mesmo. Então é um fluxo, né? Uma torre lá que são 500 apartamentos. Então são um fluxo de 2.000 pessoas num espaço, num ponto só. Então essa é a grande questão. Então tem a verticalização agora é uma tendência muito grande. A gente está vendo prédio em tudo quanto é lugar e não tem compensação nenhuma, né? Brilhantemente como... Eu não estou me colocando contra a verticalização, longe disso. É que essa verticalização ela não pode acontecer com o custo sendo transferido para a população. Primeira coisa. Segunda coisa, ela tem que ser limitada. Eu também não posso ter torres que vai até... Exatamente, isso é péssimo. Tá? Então, quando a gente fala em prol da verticalização, lembrem-se de Paris, Barcelona, esse tipo de cidades onde existe um limite, e não Nova York. Isso não é interessante. Legal. Para a transmissão, que eu não sei se o áudio pega para transmissão, foi dado o exemplo aqui de Camboriú, né, onde teve alargamento da área da areia. Opa! E que foi devido à questão dessa toda a diferença entre potencial e outro. Gente, para finalizar pelo menos essa primeira parte, depois a gente ia cair para as construções sustentáveis, talvez vai ficar para a próxima edição. Mas aí vem a nossa proposta de parceria público-privada entre governo, associações de moradores aqui do entorno, e aí a gente coloca como um exemplo, né, uma comissão, um consórcio de construtoras parceiras. E a gente faz aqui um exemplo mesmo, usando do nome das citadas aqui, né, a própria patrocinadora desse evento, né, a Planeta, com talvez a MRV, que também aqui na cidade de Sorocaba está construindo um desses prédios bem grandes aqui, e também atrás da nossa floresta eles têm construído um projeto, e que são aquela empresa que trabalha com ações ESG. E também aqui o pessoal do Bolina, que tem feito um impacto ambiental aqui, né, na nossa floresta, mas que talvez nesse projeto onde a gente fizesse uma aliança entre esses atores, a gente pudesse talvez aqui dar um exemplo de como que a gente pode potencialmente valorizar o mercado imobiliário através das ações de preservação, de conservação e de alcançar esse potencial da nossa cidade, da nossa zona leste de Sorocaba. Então, junto, podemos alcançar esse potencial ocioso e valorizarmos o mercado imobiliário, né? Principalmente a qualidade de vida do sorocabano. E na minha área
do marketing, né, da área da comunicação, o valor da marca Sorocaba pro estado, né? Uma cidade que investe em coisas que se diz necessário, né, e que se vê importante para o nosso dia a dia. Aqui nós temos, só para conhecimento, no ano de 2017, um processo administrativo, a PA 7539, que é o processo que pede a transformação dessa área em parque municipal desde 2017. Já se passaram 3 gestões e até agora isso ainda não foi resolvido. Então a gente gostaria de aproveitar para que a gente pudesse dar esse passo adiante, né? Aproveitar essa conversa com o mercado para a gente chegar nisso. E aqui a gente ia cair sobre as construções sustentáveis, mas o papo foi muito rentável. Eu acho que o bate-papo atingiu com sucesso o que a gente queria propor, que era essa conversa, essa troca de informação entre as pessoas que estão aqui. E aí eu acredito que agora talvez eu possa fazer o agradecimento mesmo ao Guia do Construtor, ao Sebrae, ao Senai por estarem realizando esse grande movimento, esse evento da construção civil. Aqui aos que nós convidamos também para nos ajudar nessa conversa, a Ariane Pini, ao Marco Massari, a Juliana que participou também, a Indy que participou bastante, os outros amigos que eu ainda não conheço o nome. Nós tivemos o Nobel da Uniso. E é isso, foi um grande momento para a gente. Marcel, gratidão pelo acolhimento também e pela consideração. Obrigado, Helder. Bom, a gente estava preparando esse final de construções sustentáveis para vocês, mas durante a conversa rolou também bastante papo, né, sobre construções sustentáveis, sobre questões de água. A gente vai disponibilizar esse material para vocês também poderem estar compartilhando. Então, assim, queria agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus, né, por a gente estar aqui, podendo ter passado por todo esse momento de pandemia, a gente poder estar aqui compartilhando tanto conhecimento bacana entre todos nós. Queria agradecer a todos os envolvidos nesse evento, a minha família, a todo o meu time que ajudou muito para que isso acontecesse, Gustavo, Ana, Bruna, todo o pessoal do escritório. Então isso foi muito importante para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Queria agradecer a cada um aqui presente, aos convidados que puderam participar. Então é uma honra poder estar aqui. Foi muito significativo o final desse evento ser aqui na Floresta Cultural, para a gente poder deixar uma mensagem, né, para o mercado da construção, que precisa existir um equilíbrio entre essa questão do capital e do uso consciente dos materiais, né, na área da construção. Então espero que a gente possa estar cada vez mais levando essa conscientização para as pessoas aí para os próximos eventos. Então muito obrigado e até o ano que vem na nossa próxima edição. Valeu, pessoal!